Livro A Doutrina Secreta, Volume 1, Cosmogênese, Síntese da ciência, da religião e da filosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Editora Pensamento Cultrix. Não há religião superior à verdade. Esta obra é dedicada aos verdadeiros teósofos de todos os países, seja qual for a raça a que pertençam. Eles a solicitaram e para eles foi escrita. De Helena Petrovna Blavatsky. Proêmio. Introdução. Título: Páginas de uns anais pré-históricos. Ante, aos olhos da escritora, está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Vê-se, na primeira página, um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre o fundo de um negro intenso. Na página seguinte aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. O primeiro, sabem todos aqueles que se dedicam a estes estudos, representa o cosmos na eternidade, antes do despertar da energia ainda em repouso, a emanação do verbo em sistemas posteriores. O ponto no círculo, até então imaculado, espaço e eternidade em pralaya, indica a aurora da diferenciação. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno de onde se desenvolverá o universo, o todo, o cosmos infinito e periódico, germe que é latente e ativo, revezando-se periodicamente os dois estados. O único círculo é a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Sua circunferência, símbolo forçosamente limitado, porque limitada é a mente humana, indica a presença abstrata e sempre incognoscível, o seu plano, a alma universal, embora os dois sejam um. Sendo branca a superfície do disco e negro todo o fundo que o rodeia, isso mostra que esse plano é o único conhecimento, não obstante ainda obscuro e nebuloso, que ao homem é dado alcançar. No plano tem origem as manifestações mavantáricas, porque é naquela alma que durante o plano pralaya dorme o pensamento divino, no qual jaz oculto o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. Observação número 1. Quase não é necessário recordar ao leitor que as expressões pensamento divino e mente universal não devem ser interpretadas nem por analogia como um processo intelectual semelhante ao que se manifesta no homem. O inconsciente, segundo von Hartmann, chegou ao vasto plano da criação, ou melhor, da evolução, por meio de uma sabedoria clarividente superior a toda a consciência. O que, em linguagem vedântica, significa sabedoria absoluta. Só aquele que compreende quanto a intuição paira muito acima dos lentos processos do raciocínio, pode formar uma concepção ainda vaga daquela sabedoria absoluta que transcende as ideias do tempo
e espaço. A mente, tal qual a conhecemos, se resolve em uma série de estados de consciência cuja duração, intensidade, complexidade e demais atributos são variáveis, baseando-se todos, em última análise, na sensação, que é sempre Maya. A sensação, aliás, implica necessariamente limitação. O Deus pessoal do teísmo ortodoxo percebe, pensa e sente emoções, arrepende-se e deixa-se tomar de grande ira, mas a noção desses estados mentais leva claramente consigo o indispensável postulado da exterioridade dos estímulos excitantes, por nada dizer da impossibilidade de atribuir caráter imutável a um ser cujas emoções flutuam ao sabor dos acontecimentos que se passam no mundo ao qual preside. O conceito de um Deus pessoal como imutável e infinito é, portanto, antipsicológico e, o que é pior, antifilosófico. Fim da observação número 1. Continuação da narrativa. É uma vida una, eterna e invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina no profundo mistério do não-ser, inconsciente, mas consciência absoluta, incompreensível, mas a única realidade existente em si mesma. Em suma, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Seu atributo único e absoluto, que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante, é chamado esotericamente o grande alento, que é um movimento perpétuo do universo no sentido de espaço sem limites e sempre presente. Observação número 2. Neste momento da observação entre o texto, a autora apresenta alguns símbolos. Como não foi possível identificarmos a tradução destes símbolos, estarei mencionando na narrativa que é um símbolo. Deixarei o PDF disponível caso o estudante queira fazer sua pesquisa referente a estes símbolos. Continuação da narrativa da observação número 2. Platão demonstra ser um iniciado quando em seu Gratylus diz que símbolo é um derivado do verbo outro símbolo, mover, correr, porque os primeiros astrônomos que observaram os movimentos dos corpos celestes chamaram os planetas, símbolo, deuses. Mais tarde, a palavra deu origem a outro termo, outro símbolo, o sopro de Deus. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. O que é imóvel não pode ser divino. Mas, de fato e na realidade, nada existe absolutamente imóvel na alma universal. Quase 5 séculos antes de nossa era, Leucipo, preceptor de Demócrito, sustentava que o espaço estava cheio de átomos animados de um movimento incessante, que dava origem, no fim de certo tempo, e quando eles se agregavam a um movimento rotatório, ocasionando pelas colisões mútuas e os movimentos laterais daí resultantes. A mesma coisa ensinaram Epicuro e
Lucrécio, acrescentando apenas ao movimento lateral dos átomos a ideia de afinidade, que é um princípio oculto. Desde o começo do que constitui a herança do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que vivemos, a divindade não revelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, o movimento universal, a vibração do alento criador na natureza. O ocultismo sintetiza, assim, a existência una. A divindade é um fogo misterioso vivo ou movente, e as eternas testemunhas desta presença invisível são as luzes, o calor e a umidade. Tríade esta que abrange todos os fenômenos da natureza e lhe é a causa. Observação número 3. Os nominalistas, entendendo que Beckerley, que é impossível formar-se uma ideia abstrata do movimento independente do corpo que se move, registrado no livro Princípio do Conhecimento Humano, Introdução, parágrafo número 10. Podem perguntar: que é o corpo produtor de tal movimento? Será uma substância? Então, credes em um Deus pessoal? Etc, etc. Nós daremos a resposta mais tarde, em outra parte do presente livro. Por enquanto, reivindicamos nossa posição de conceptualistas, contrária às opiniões materialistas de Rossellini sobre o realismo e o nominalismo. Revelou a ciência. Pergunta Edward Cloud, um de seus mais hábeis defensores. Algo que possa contravir e opor-se às antigas palavras em que se acha expressa a essência de todas as religiões passadas, presentes ou futuras. Conduzir-se com retidão, sem compassivo e permanecer com humildade perante Deus? Estamos de acordo, contanto que a palavra Deus seja entendida, não no sentido do antropoformismo grosseiro que constitui ainda a estrutura de nossa teologia atual, mas como o conceito simbólico daquilo que é vida e movimento no universo. Conhecê-lo na ordem física é conhecer o tempo passado, presente e futuro, na existência das sucessões de fenômenos. E conhecê-lo na ordem moral é conhecer o que foi, é e será dentro da consciência humana. Registrado no livro Ciência e Emoção. Discurso pronunciado na South Place Chapel, Londres, 27 de dezembro de 1885. Fim da observação número 3. Continuação da narrativa. O movimento intracósmico é eterno e incessante. O movimento cósmico, o que é visível ou objeto da percepção, é finito e periódico, como eterna abstração. É o sempre presente, como manifestação. É finito na direção do futuro e na direção do passado, sendo estes dois o alfa e o ômega das reconstruções sucessivas. O cosmos, o númeno, não tem nada a ver com as relações causais do mundo fenomenal. Só em relação à alma intracósmica, ao cosmos ideal no imutável pensamento divino, é que podemos dizer: jamais teve começo, nem jamais terá fim. Quanto ao seu corpo ou organismo cósmico, ainda que se não possa dizer que haja tido uma primeira construção ou deva ter uma última, em cada novo Manvantara,
pode esse organismo ser havido como o primeiro e último de sua espécie, pois evoluciona cada vez para um plano mais elevado. Dizíamos nós há alguns anos atrás. A doutrina esotérica ensina, tal como o budismo e o brahmanismo, e também a cabala, que a essência una, infinita e desconhecida existe em toda a eternidade e que é ora ativa, ora passiva, em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. Na linguagem poética de Manu, chama-se esse estado dias e noites de Brahma. Este último se encontra desperto ou adormecido. Os Svabhavikas, ou filósofos da mais antiga escola de budismo e que ainda existe no Nepal, limitam suas especulações ao estado ativo da essência, a que dão o nome de Svabhavat, e pensam que é um insensato construir teorias acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva. Daí os serem chamados ateus pelos teólogos cristãos e pelos sábios modernos, incapazes uns e outros de compreender a lógica profunda daquela filosofia. Os teólogos não querem admitir outro Deus senão o que personifica as potências secundárias que deram forma ao universo visível, aquele que passou a ser o Deus antropomórfico dos cristãos, o Jeová masculino, branindo no meio dos trovões e dos raios. Por sua vez, a ciência racionalista considera os budistas e os Svabhavikas como os positivistas das idades arcaicas. Se olharmos a filosofia destes últimos em apenas um de seus aspectos, poderão os nossos materialistas ter razão à sua maneira. Sustentam os budistas que não há Criador, mas uma infinidade de potências criadoras que tornam o seu conjunto a substância una e eterna, cuja essência é inescrutável e, por conseguinte, insuscetível de qualquer especulação por parte de um verdadeiro filósofo. Sócrates recusava-se invariavelmente a discutir sobre o mistério universal, e nem por isso ocorreu a ninguém acusá-lo de ateísmo, exceto aqueles que desejavam sua morte. Ao iniciar-se um período de atividade, diz a doutrina secreta, dá-se uma expansão daquela essência divina de fora para dentro e de dentro para fora, em virtude da lei eterna e imutável, e o universo fenomenal ou visível é o resultado último da longa cadeia de forças cósmicas postas assim em movimento progressivo. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, efetua-se a contração da essência divina, e a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. O universo visível se desintegra. Os seus materiais se dispersam e somente as trevas solitárias se estendem uma vez mais sobre a face do abismo. Para usar uma metáfora dos livros secretos que tornará ainda mais clara a ideia, uma expiração da essência desconhecida produz o mundo, e uma inspiração o faz desaparecer. É um processo que se observa por toda a eternidade, e o nosso atual universo não representa senão um dos termos da série infinita, que não teve princípio nem terá fim. Observação número 4. No livro Isis sem Véu, volume 2,
páginas 264 a 65, veja-se também a seção 7, parte 2 do volume 2 da presente obra, Os Dias e as Noites de Brahma. Muitas alterações do texto original de Isis sem Véu foram feitas por Helena Petrovna Blavatsky ao transcrevê-lo. Aqui são rigorosamente mantidas. Nota do rodapé da página 57 do volume 3 na edição de 1897. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa. O trecho acima será explicado até onde for possível na presente obra. E se bem que nada contenha de novo para o orientalista, tal como se acha escrito, sua interpretação esotérica pode encerrar muita coisa até o momento permaneceu completamente ignorada dos eruditos ocidentais. A primeira figura é um disco simples, um círculo. A segunda é um disco com o ponto no centro, um círculo com ponto no centro. Um símbolo arcaico que representa a primeira diferenciação nas manifestações periódicas da natureza eterna, sem sexo e infinita. Termo adit em aquilo, ou o espaço potencial no espaço abstrato. Observação número 5. Registrado no Rig Veda. Continuação da narrativa. Na terceira fase, o ponto se transforma em um símbolo do diâmetro. É o símbolo da Mãe Natureza, divina e imaculada, no infinito absoluto, que abrange todas as coisas. Quando o diâmetro horizontal se cruza com o vertical, o símbolo se converte na cruz do mundo. A humanidade alcançou sua terceira raça raiz. É o signo do começo da vida humana. Quando a circunferência desaparece, ficando apenas a cruz, este signo representa a queda do homem na matéria, começando então a quarta raça. A cruz inscrita no círculo simboliza o panteísmo puro. Suprimido o círculo, passa a ser um símbolo fálico. Tinha o mesmo significado, afora outros especiais, que o tal inscrito no círculo, ou que o martelo de Thor, a chamada cruz jaína, ou simplesmente suástica, dentro de um círculo. Por meio do terceiro símbolo, o círculo dividido em dois, pelo diâmetro horizontal, se dava a entender a primeira manifestação da natureza criadora ainda passiva, porque feminina. A primeira percepção vaga que o homem tem da procriação é feminina, pois o homem conhece mais de perto a mãe que o pai. As divindades femininas eram, por isso, mais sagradas que as masculinas. A natureza é, portanto, feminina e até certo ponto objetiva e tangível. E o princípio espiritual, que a fecunda, permanece oculto. Observação número 6. Os matemáticos ocidentais e alguns cabalistas americanos dizem que também na Cabala o valor do nome Jeová é o do diâmetro de um círculo. Isto se deve acrescentar que Jeová é o terceiro dos Sefirot Binah, palavra feminina, e ter-se-á a chave do mistério. Esse nome, que é andrógino nos primeiros capítulos de Gênesis, converte-se por meio de certas transformações cabalistas em masculino, cainita e fálico.
A ideia de escolher uma divindade entre os deuses pagãos para constituí-la um deus nacional e invocá-la como o Deus único, o Deus vivo, o Deus dos deuses, proclamando-se monoteístas o seu culto, não pode fazer de tal divindade aquele princípio uno, cuja unidade não admite multiplicidade ou mudança nem forma, nem muito menos uma divindade priápica, como hoje está demonstrado que o é Jeová. Fim da observação número 6, continuação da narrativa. Acrescentando uma linha perpendicular ao diâmetro horizontal, formou-se o Tau, letra T, a mais antiga forma desta letra. Este foi o símbolo da terceira raça raiz até o dia de sua queda simbólica, ou seja, a separação dos sexos por evolução natural. Então, a figura passou a um círculo com uma linha divisória no meio, ou a vida assexual modificada e dividida, um duplo signo ou hieróglifo. Com as sub-raças de nossa quinta raça, veio a ser em simbologia o Sacr, e em hebreu o Nakabra. Das raças primitivamente formadas, transformou-se depois no emblema egípcio da vida, que é aquele símbolo do círculo com a cruz para baixo, o símbolo do feminino. E mais tarde ainda, no signo de Vênus. A seguir, vem a suástica, o martelo de Thor ou a cruz hermética atual, separada completamente do círculo e, portanto, fálica. O símbolo esotérico do Kali Yuga é a estrela de 5 pontas invertida, isto é, com 2 pontas viradas para cima, cornos. O símbolo da feitiçaria humana, posição que todo cultista reconhecerá como representante à mão esquerda e empregada na magia cerimonial. Observação número 7. Veja-se na sugestão da obra A Fonte da Medida, em que o autor explica o verdadeiro sentido da palavra sacra, da qual se deriva sagrado, sacramento, palavras que passaram a ser sinônimas de santidade, apesar de serem puramente fálicas. Fim da observação número 7. Continuação da narrativa. É de se esperar que a leitura do presente livro contribua para modificar as ideias errôneas que, em geral, o público tem a respeito do panteísmo. Erram e cometem injustiça os que consideram ateus os ocultistas, budistas e advaitas. Se todos não são filósofos, mostram-se, pelo menos, lógicos, baseando-se os seus argumentos e objeções no mais estrito raciocínio. Em verdade, se encararmos os Parabrahman dos hindus como representante das divindades ocultas e inanimadas de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo do qual foram copiadas todas as demais. Parabrahman não é Deus, como não é um Deus. É o Supremo e o não Supremo. Paravará. Observação número 8. Registrado em Mandukya Upanishads, volume 1, item 28. Fim da observação número 8. Continuação da narrativa. É o Supremo como causa e o não Supremo como efeito. Para Brahman é simplesmente como realidade sem par,
o cosmos que tudo contém, ou melhor, o espaço cósmico infinito, no sentido espiritual mais elevado naturalmente. Sendo Brahman neutro, a raiz suprema imutável, pura, livre, incorruptível, a verdadeira existência una, Paramartika, e o absoluto Chit, ou Chaitanya, inteligência, consciência. Não pode conhecer, porque aquilo não pode ser sujeito de cognição. Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A essência é a vida e a luz do universo. O fogo e a chama visíveis são a destruição, a morte e o mal. O fogo e a chama destroem o corpo de um arhat. Sua essência o torna imortal. Observação número 9. Registrado em Bodh-Himur, livro, volume 2. Fim da observação número 9, continuação da narrativa. O conhecimento do Espírito Absoluto, tal como a refulgência do sol e o calor do fogo, não é outra coisa senão a própria essência absoluta, diz Sankaracharya. É o espírito do fogo, não o fogo em si mesmo. Portanto, os atributos deste último, o calor e a chama, não são atributos do espírito, e sim daquilo de que o espírito é a causa inconsciente. Não é a proposição anterior a verdadeira chave da filosofia dos últimos Rosa-Cruzes? Para Brahman, em suma, é a agregação coletiva do cosmos em sua infinidade e eternidade. O aquilo e o isto, a que se não pode aplicar agregados distributivos. Observação número 10. Veja-se em Vedanta Sara, o Major Jacob, e também em Aforismos de Chandilaya, tradução de Cowell, página 42. Fim da observação número 10. Continuação da narrativa. No princípio, isto era ele mesmo, um somente. O grande Sankaracharya esclarece que isto se refere ao universo Jagat e que as palavras no princípio significam antes da reprodução do universo fenomenal. Observação número 11. Registrado em Aitareia Upanishad. Continuação da narrativa. Quando, pois, os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram, como também a doutrina secreta, que isto não pode criar, não estão negando a existência de um Criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar, com muita lógica, atribuir o ato de criação e especialmente o da formação, coisas que são finitas, a um princípio infinito. Para eles, para Brahman, é uma causa passiva, porque absoluta é o mukta incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e a onipotência limitadas, já que também se trata de atributos refletidos nas percepções dos homens, e porque, sendo para Brahman o Todo Supremo, o Espírito e a Alma sempre invisíveis da natureza imutável e eterna, não pode ter atributos.
O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia de finito ou condicionado. E quando os vedantinos afirmam que só a emanação de Parabrahman possui atributos, emanação que eles chamam Isvara, em união com Maya, e Avidya, entre parênteses, agnosticismo ou ciência negativa antes que ignorância, fecha parênteses. Diferencialmente se verá ateísmo em tal concepção. Observação número 12. Não obstante, orientalistas cristãos, imbuídos de preconceitos e mais fanáticos do que outra coisa, pretendem provar que isto é puro ateísmo. Como exemplo, veja-se o Vedanta Sara de Major Jacob. Mas toda a antiguidade repete este pensamento. Aqui o trecho foi registrado em latim. Foi feita a tradução. Todos são essencialmente de natureza divina para desfrutar da mesma vida pacífica e imortal no mais profundo. Fim da frase em latim. Segundo diz Lucrécio, um conceito puramente vedântico. Fim da observação número 12. Continuaremos a narrativa no próximo áudio.